Eu já reagi a um vídeo aqui mostrando que a pessoa compra essência, faz uns perfumes lá numa vibe. Ah, bom, referência ali, perfume importado, né? Inclusive, o título foi Faça perfume importado em casa. Qual que vai fazer importado em casa se já está sendo em território nacional? Mas deu para entender, né? Deu para entender. Esse aqui ele vai ensinar como é que faz, né? Pare de usar, vou colocar aqui para vocês verem. Pare de usar essência para criar perfumes. Provavelmente devo estar falando aqui dos aromáticos, né? Vamos ver. Se você, assim como eu, quer criar fragrâncias próprias, a minha primeira dica e o primeiro erro que eu tive nesse trajeto de virar um perfumista, essa jornada de virar um perfumista, foi utilizar essências para criar perfume. Então pare de utilizar essas essências, como por exemplo essa aqui, de maracujá ou qualquer outro tipo de essência, para criar perfume. Isso parece um pouco sem sentido, né? Como assim? Eu vou não utilizar essência para criar perfume, como é que eu vou então criar um perfume próprio? Bom, quando eu decidi começar a aprender a criar fragrâncias, eu achei que eu deveria basicamente pegar essências que vendem por aí, como por exemplo a essência de maracujá, aí depois eu vou pegar uma essência de meio, como por exemplo uma essência de jasmim, que eu também tinha comprado, e vou pegar também uma essência de base, uma essência de almíscar, né? E aí eu vou juntar essas três e vou criar um perfume com um cheiro que eu pensei, um cheiro que está na minha cabeça. Então, inicialmente eu achei que eu poderia criar uma fragrância fazendo isso, né? Então eu comprei, tem aqui Certo. vários que eu tentei, né? Eu testei em algumas lojas diferentes, até trazendo de outro estado mais longe, né? Gastei um pouco mais para comprar uma essência super mega concentrada aqui, que Mas não teoricamente deu seria bom. de sândalo, né? E eu fiquei, poxa, agora vai dar certo e tal. Mas, então, gente, qual é o problema de utilizar essas essências? É que essas essências, todas as essências que vocês encontrarem, até nos sites, em São Paulo, tem várias lojas, né, de casa de essências e vários Vixe, nomes, Império das no Essências e centro assim sucessivamente, é elas mato. vão trazer para vocês produtos prontos. Então eles são produtos finais. Então, por exemplo, essa de pitaia que eu comprei aqui perto de casa, ele é um produto que é pronto, então ele já é para ser utilizado, seja em aromatizador, seja Difusor. naqueles borrifadores para perfumar roupa, né, quando vai guardar, seja se você quisesse fazer, enfim, alguma coisa, algum sabonete, né? Então esses produtos eles já são prontos, eles já têm geralmente até uma nota de topo, uma Diluído. nota de meio, uma nota de fundo ali dentro da composição. Você pode pesquisar e até perguntar em muitas casas de essência e vocês vão ver que cada produto desse tem uma nota de topo, de meio e de fundo. Né? Por Certo. exemplo, esse almíscar aqui, eu comprei, né, bem animado, poxa, vou conseguir adicionar uma almíscar que vai dar um toque, né, confortável, almiscarado, animálico pro perfume. Mas, gente, tem cheiro de produto de limpeza, lavanda, não sei o que tem aqui. E claro, tem um cheirinho almiscarado no fundo, tem um cheirinho agradável, mas, como eu falei, é um produto pronto, então ele tem outras notas aqui dentro. Então, assim, até é possível, tá, você brincar e você mexer com essas essências, com esses produtos e criar algum perfume. Salvo engano, tá? Tem um colega aí, o Celso, Ó, né? Que ele salvo faz engano. perfume, né? O Celso perfumista. Salvo engano, ele compra essências e ele conseguiu encontrar boas essências, apesar de ser produtos prontos, e misturar com perfume pronto, né? E ele mistura e consegue criar um cheiro original aí que aparentemente é bom e tem boa projeção, fixação. Mas eu não recomendaria, se você deseja, assim como eu, se tornar um perfumista ou aprender. Pô, e um monte de gente falou lá, comentou no vídeo que faz, hein? Ah, eu comprei o One Million, comprei não sei o que lá das quantas, ficou igualzinho, fixou e projetou pra caramba. É que no caso também, a pessoa pegou uma essência, colocou o veículo e marcha. Agora, ele aqui, o Vitor, ele está criando um perfume, então ele está misturando, ele vai misturar a de lavanda com jasmim e com almíscar para fazer ali a pirâmide olfativa do perfume que ele quer. Porém, a própria essência já tem ali a pirâmide completa. Então ele estará misturando as três essências sem ser de forma pura. A matéria-prima não é pura. Então ele não vai conseguir trabalhar ali com profundidade, fazer ali o acorde que ele quer. Não vai conseguir, porque a essência já está pronta para o cara lá colocar no aromatizador, borrifador, sabonete líquido, vela, enfim. A criar seus próprios perfumes para colocar em prática algo que você pensa que seria um cheiro bom, original, diferente. Então eu recomendaria para você começar de outra forma, né? Eu tenho aqui também a essência, que seria uma essência de contratipo, né? Então aqui também, em casas de essências, você vai encontrar essência que chama de perfumes, acho que é perfumes finos, né? Essências finas.
que basicamente eles vão ser Perfumaria inspirados fina? em perfumes originais. Por exemplo, esse aqui é o contratipo, né, essência fina do Mont Blanc Explorer. Assim, não é super similar, eu diria que esse daqui mesmo Dá pra lembrar. cara, não sei, deve ter aí 70 a 60% de similaridade. É muito pouco similar. Mas é um cheirinho interessante. Então, outra alternativa para você seria utilizar vários contratipos, misturar os contratipos em diferentes proporções e criar algo muito original e muito seu. É uma possibilidade, mas assim, eu não recomendo que você comece de nenhuma dessas formas, né? Certo. Eu tentei fazer algo com essas essências aqui e o perfume, né, que não ficou um perfume, Deu ficou com ruim. cheiro de produto de limpeza, no final das contas. Porque assim, tem muita coisa aqui que cheira ali produto de limpeza, né? Então, Certo. notas às vezes de néroli, às vezes às vezes notas de Laranjeira. lavanda. Tem algumas frutas, assim, né, que são utilizadas também, algumas notas de limão, capim-limão, que é muito utilizado, né, em produto de limpeza, às vezes citronela. Então, junta essas notas que tem em produto de limpeza, né, e você junta tudo isso, então fica um negócio que não fica legal. Então, ao invés disso, eu recomendo que você utilize uma coisa que eu só descobri depois de muito pesquisar, uma coisa chamada Os químicos químicos. aromáticos, né? Eu não sei se dá pra ver aqui. Esse é um frasco de químico aromático. Basicamente, se você pegar, por exemplo, óleos essenciais extraídos, né, de plantas, de rosas, né, flores, ou de outras matérias-primas, você vai ter óleos essenciais que vão ter um cheiro muito agradável, e originalmente o perfume era feito com óleos essenciais, com extratos, absolutos, etc. Só que se você pegar esses óleos e você analisar o que tem ali dentro, quais materiais ali dentro dão o aroma e o cheiro daquele produto, daquela matéria-prima, você vai ver que existem alguns químicos que eles se sobressaem, né, e são eles os responsáveis pelo cheiro. Então, Certo. basicamente, o que, ao longo do tempo, né, o que se descobriu foi que é possível você recriar em laboratório esses químicos isoladamente. Então, você, por exemplo, vai estudar e vai ver que na baunilha, um dos principais cravo. ingredientes da baunilha e que dá a maior parte ali, talvez, do aroma, é justamente a vanilina, né? Que é um Vanilina. químico, é uma molécula, certo? É uma molécula específica que vai ter algo muito puro, né, de baunilha, de doce. Então, por exemplo, um óleo essencial, algo assim de baunilha, vai ter vanilina e outras coisas, né, que vão dar o cheiro da baunilha. Então, você utilizar os químicos aromáticos, né, como esses aqui. Não sei se essa vanilina vai vir do cravo, mas eu lembro que uma vez eu vi o Caio Meca falando que algumas notas sintéticas, elas também viriam ali no caso de produtos naturais, porém, ou de insumos ou de matérias-primas naturais. Porém, esse cheiro, por exemplo, de um acorde, uma nota que você quer, não virá da próprio objeto ali, né? Me fugiu a palavra. Então, por exemplo, a baunilha, se eu não me engano, foi a baunilha. Ele falou que para fazer uma baunilha era através do cravo. Então, por isso que é sintético, porque não está sendo extraído diretamente ali da baunilha. Mas aí ele já falou vanilina, acho que ele falou vanilina. Não sei se a vanilina é um produto final que veio ali do cravo, enfim. Mas também já faz um tempinho que eu vi isso daí, eu não me lembro muito não, foi uma coisa meio de cabeça aqui. Você vai conseguir, então, ter notas isoladas, ter realmente cheiros muito isolados e que você consegue juntar para criar realmente um acorde seu, né, um acorde próprio, e juntando acorde você cria um perfume. Um perfume completo, né, com notas de topo, notas de meio, de fundo, e que vai ser algo bem original. Bom, então quais são os benefícios de você utilizar químicos aromáticos ao invés de utilizar essências prontas? O primeiro benefício é que esses são os produtos que os perfumistas formados e de verdade, eles realmente utilizam na indústria. São esses elementos que a indústria vai utilizar para criar os perfumes. Eles vão utilizar Certo. basicamente os químicos aromáticos e eles vão utilizar também alguns óleos essenciais específicos para a perfumaria e alguns extratos, né, absolutos, que são materiais extraídos do produto natural. Os químicos, eles em geral são sintéticos, então eles são feitos sinteticamente. E um outro benefício é que eles são muito estáveis. Olá. Como eles são moléculas sintéticas, eles são geralmente moléculas isoladas, existe menos chance de ele vir com, por exemplo, impurezas ou outras coisas que podem, com o tempo, ter um tempo de vida mais curto, né? Então ele pode oxidar mais e ele pode mudar mais o cheiro quando ele é um produto natural, porque o produto natural não vai ter só o cheiro, ele vai ter outras partículas, às vezes partículas sólidas, às vezes impurezas, às vezes outras substâncias que não dão um cheiro necessariamente, mas que estão ali no meio e podem oxidar e podem mudar o cheiro e interagir entre as moléculas e isso gerar uma mudança com o tempo de cheiro. E teve até um inscrito que falou hoje num vídeo que os perfumes de nicho antigamente vinham com mais matérias-primas naturais, hoje em dia é tudo sintético e tal. Eu até comentei lá que na verdade não só é por conta de verba, né, por conta de orçamento, porque a gente sempre tem aquela sensação que tudo vai aumentando o valor e piorando na qualidade. Mas no geral também as empresas elas
tinham muita instabilidade com as matérias-primas naturais. Então eles precisavam, de uma certa forma, entregar o mesmo produto sempre. Não um produto que lote X tem um cheiro, Y outro, porque isso o consumidor final ele não vai se atentar que é algo da natureza e tal, ele vai reclamar. Agora, os sintéticos já têm uma estabilidade melhor, já vai trazer ali também uma durabilidade, não vai com o tempo se deteriorar, estragar mais rápido, e aí é o que a tecnologia vem tentando fazer, né? Eu não estou tentando defender, mas é uma realidade do mercado, é assim que ele se posiciona. Então, quando você utiliza os químicos aromáticos, você reduz, né, esse efeito de mudança ao longo do tempo. Tanto é que, se você for ver, perfumes em geral não têm data de validade. Perfumes em geral, hoje em dia os perfumes são feitos em maior parte, em grande parte, pelo menos os perfumes mais comerciais, são feitos em grande parte de químicos aromáticos, de materiais sintéticos, e às vezes tem uma... Aqui no Brasil eles têm data de validade porque é uma lei que os cosméticos precisam ter ali alguns meses para, sei lá, para vencer, enfim. É claro que automaticamente isso também, né, vai encher um pouco os cofres públicos, mas aqui no Brasil temos isso. Não sei se outros países também têm, mas no geral a galera fala que lá fora não tem essas paradas de perfume vencer, não. Perfume não vence, enfim. É claro que ele pode estragar. E ele também tem um prazo ali de vida, e isso vai variar também da forma como você guarda o perfume, como é que você vai alocar, se ele vai ter interferência de uma luz ali do sol, o clima também, enfim, tudo isso daí vai fazer com que o perfume ele mude. Tem perfumes, por exemplo, dependendo de como você vai comportar ele, as notas mais voláteis, a falar aí, por exemplo, das cítricas, elas vão embora mais rápido. E às vezes fala, nossa, o perfume tá mais pesado, hein? O perfume macerou, tá fixando. Na verdade, o que acontece também é que aquelas notas elas foram embora. Você perdeu essas notas de saída, não todas, né? Mas só para vocês entenderem mais ou menos. Porcentagem pequena de realmente algo natural, né? Seja um absoluto, seja um óleo essencial, mas geralmente realmente é uma quantidade muito menor da composição total do perfume, que é de material natural. E outro benefício, é claro, é que você consegue ter muita liberdade, porque com os químicos aromáticos é como se você pudesse recriar quase virtualmente qualquer cheiro. Então as possibilidades são realmente infinitas, né? Como você consegue isolar e pegar só uma parte, por exemplo, a rosa, um acorde de rosa, ele pode ter várias coisas, né? Ele vai ter citronelol, ele vai ter PA, ele vai ter vários ali químicos que vão fazer o acorde da flor. Então, se você quiser, você pode utilizar não o acorde inteiro da flor, você pode pegar poucos químicos específicos que você prefere e que você acha que faz mais sentido dentro do acorde que você está criando. Outra opção seria você criar um acorde floral, dando uma ênfase maior em um dos químicos, né? E ao invés de utilizar uma rosa genérica. Então você vai utilizar uma rosa que tem um aspecto talvez mais esverdeado, uma rosa que tem um aspecto talvez mais medicinal, mais atalcado, mais indólico até, se esse for a sua intenção. Então realmente os químicos eles abrem o leque de oportunidades, de possibilidades, beirando, na verdade não, realmente são possibilidades infinitas, né? Você consegue misturar, porque cada mínima variação de proporção entre os produtos, entre os químicos na fórmula, você vai ter um produto novo, você vai ter um cheiro diferente. Então realmente é infinito, muitas possibilidades você vai ter. E você também consegue ter ferramentas onde você vai trabalhar de forma mais minuciosa a própria performance daquele produto, daquele perfume. Por quê? Porque cada químico desse, ele vai ter características químicas específicas. Como, por exemplo, ele vai ter uma substantividade própria, ou seja, o tempo que ele dura, mais ou menos, numa fita olfativa, né? Então, quanto tempo ele vai ficar na fita, ou na sua pele, por exemplo. Esse aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tô tentando criar uma nota feminina, onde eu coloquei aqui iononas, eu coloquei aqui vanilina, coloquei aqui aldeído cinâmico, que é da canela, e coloquei também um galaxolide, né? Um musk. E assim, eu coloquei ontem, eu não lembro que hora, mas eu acho que foi à tarde ou à noite. E assim, tá aqui bem presente ainda, né? Então, realmente, você consegue trabalhar bem o que você quer. Se você quer mais fixação no perfume, você pode colocar matérias-primas que têm uma substantividade maior. A estrutura, e tem outra né? característica também, que é a difusividade daquela matéria-prima. Então, matérias-primas com mais difusividade, elas vão desprender mais, e com uma pequena parcela daquilo ali você já sente. Então, em geral, você consegue ter uma precisão maior nas características do seu perfume. Você consegue trabalhar. Se você quer que ele fixe mais, você pode adicionar químicos que fixam mais. Se você quer projeção maior, você pode pensar em químicos que eles têm uma difusividade maior, e assim sucessivamente. E, enfim, você tem realmente uma liberdade e uma precisão muito grande do que você quer. Talvez fixe mais, projete menos, ou projete bastante e não tenha uma boa fixação, assim. Ter os dois, é claro que isso existe, mas eu percebo, por exemplo, os perfumes Parfum, no geral, fixa pra caramba.
pra caramba. Nem sempre tem uma boa projeção, assim como o de toalete, que às vezes projeta pra caramba, mas não tem, não fixa muito. Quer Aí fazer como é perfumista. embaçado. Em relação ao preço, né? Bom, essa essência pronta aqui de contratipo, né? Do Montblanc Explorer, como eu falei, ela custou, eu acho, que em torno de R$ 18 ou por aí. Na verdade, eu acho que 14, por aí. Enfim, existem lugares que vendem mais barato, um pouco mais caro. Esse aqui dá pra fazer, em tese, um perfume de 60 a 50 ml, dependendo da concentração que você queira. Então, assim, é como se você estivesse gastando mais ou menos aí 15, 16 reais pra fazer um contratipo, só que é algo que você não criou, né? Então, quanto é que custa fazer um perfume com químicos Sim. aromáticos? Então, gente, eu não tenho como dar uma certeza. Por quê? Porque o preço dos químicos varia muito. Então, vou colocar aqui na tela. Você tem algumas notas, por exemplo, de musk, como por exemplo, a Ambretolide, que no momento eu achei aqui por um preço bastante caro, né? Pela substância, por aquele químico. E você tem também 53. químicos como Musk Tea, né? Uma mística que é bem mais barato e que você consegue por um preço muito bom, né? Você consegue comprar até uma quantidade bem maior. Quase pelo mesmo preço do Ambretolide. Então você realmente Cortei. tem uma variabilidade muito grande de preço dos químicos, né? Tem, por exemplo, notas de rosa também, que Ixi, são muito baratas. Então você consegue comprar 54 gramas, que assim é muita coisa, porque você não utiliza ele, lembrando, você não utiliza ele puro, você vai diluir ele. Então imagina, 54 gramas diluído a 1%, a 10%, você tem bastante matéria-prima para utilizar no seu perfume. Então, dependendo da composição, da porcentagem de cada matéria-prima, você vai ter realmente um preço diferente. Eu fiz uma média aqui, eu acho que em torno de 15 a 20 reais você faz o seu perfume com químicos aromáticos, ou até menos, dependendo da sua composição. Então, assim, pô, lá no vídeo que eu fiz, os caras estavam falando que gastava em torno, se eu não me engano, de uns 20, R$ 28 com a essência. Que o que nós estamos vendo aqui, segundo o Vitor está falando também, e isso é bem sabido de quem vai se aprofundando um pouco mais, não é ideal que se faça com as essências, é com os químicos aromáticos. Só que você não vai pegar ali, eu não sei se tem gente produzindo o cheiro parecido com a mesma qualidade, tá? Eu, por exemplo, ele falou o Mont Blanc Explorer aqui é uma essência, né? Acho que até muda aqui a embalagem, ó, as essências vêm tudo nessas embalagens aqui e os químicos aromáticos nessa maiorzinha aqui. Não sei se isso é comum, eu acho que deve depender de onde que pega também. Mas essa essência aqui do Mont Blanc Explorer já vem pronta. Só você aplicar, colocar lá no frasco, lá, borrifar e correr pro abraço. O esquema seria se tivesse tipo uma receitinha, e eu acho que isso é até uma ideia, hein? Não sei se tem alguém fazendo isso. Uma receitinha, ó, coloque tanto de químico aromático X, Y, Z, que você vai conseguir o Mont Blanc Explorer. Dá só uma ajeitadinha aqui ou ali, se você quiser ele um pouco mais cítrico, um pouco mais amadeirado. Pô, seria o esquema, hein? Seria o esquema. Até porque naquele vídeo lá também, eu até citei, comentei que teve empresas de contratipos nacionais que começou assim. O cara começou com essência. Foi indo, foi indo, foi indo. Depois investiu um pouco mais, teve uma verba de guerra, contratou um perfumista e foi trabalhando, trabalhando, trabalhando. Hoje está fazendo aí quase 1 milhão mês. Um bom começo. Um bom começo. Eu até falei, caramba, não, vou fazer, velho. Vou fazer isso aí também, vou sair vendendo. Você é doido? realmente eu acho, isso para um perfume de 100 ml, que vai ter aproximadamente 90 gramas, se você vê 20% para fazer um eau de parfum, você vai ter 20% do produto final como sendo soluto, ou seja, sendo essência. Então se você fizer 20%, vai ser 18 gramas, e aí se você fizer mais ou menos uma média ali de matérias-primas, você vai ter em torno de 15 a 20 reais para ter 18 gramas de químicos aromáticos misturados, claro, de acordo com a sua criação, com o seu projeto. Então vocês veem que não é um preço muito caro e, em resumo, é isso, né? Eu acho que o mais caro não é exatamente a essência, os químicos, o mais caro é realmente o processo, né? Que a gente vai abordar aqui no canal, nos próximos vídeos, esse processo de criação de perfume, porque requer método, requer tempo, requer teste, muito, muito, muito teste. Como, assim, várias fitinhas dessa, aqui em casa geralmente às vezes ficam uns 4, 5 fitinhas aqui na minha mesa o dia todo para eu ficar sentindo o cheiro e pensando em algo que poderia mudar. Isso é realmente o mais caro. Mas os químicos em si, eu acho que não fica tão caro. Se você bota no perfume e faz a composição, não fica tão caro. Então eu acho que vale muito a pena, realmente, você investir em fazer a sua criação de perfumes com químicos e não com essências prontas. E vocês, conhecem também os químicos aromáticos e vocês já trabalharam? Então comenta aí se vocês Vou já, como comprar eu, tiveram essa uns. experiência de tentar utilizar essências, né? Essências e acabaram se frustrando porque nossa, tem muito cheiro de produto de limpeza, meu Deus do céu. Então comenta aí embaixo. E fiquem aí, se inscrevam no canal se vocês querem acompanhar a minha jornada E de quase o mesmo aprendiz, preço. de perfumista. E se vocês também querem compartilhar de informações sobre criação de perfumes. Obrigado, gente. Até a próxima.